Olá, hoje o assunto é infertilidade humana. Nós vamos conversar com dois ginecologistas, Dr. João Vinagre e Dr. João Guilherme. Dr. João Vinagre, muito importante a sua participação num momento como esse. Dr. João Guilherme também, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com a gente exatamente sobre a fertilidade humana. E como é que a gente poderia falar sobre como anda hoje os caminhos aí, como andam os caminhos da fertilidade humana? Eu que agradeço o convite da Diagson e o seu também, Aldo, de estarmos aqui falando sobre fertilidade, um assunto importantíssimo, porque desde a antiguidade, há mais de 4 milênios que se fala sobre fertilidade. Foram encontrados papiros egípcios que se fala sobre a fertilidade humana, inclusive enaltecendo a deusa da fertilidade, que era a deusa Ísis. Essa fertilidade, durante os anos, foi muito investida também pelas religiões. Até a própria Bíblia tem 10 relatos de mulheres estéreis, mostrando, infelizmente, uma parte muito machista, mostrando que a mulher era responsável pela fertilidade, pela infertilidade. E nós sabemos que 40 a 35% das causas de infertilidade são masculinas. 40 a 35% são femininas. 20% fica dividida entre homem e mulher no mesmo casal que procura um tratamento de fertilidade, e 10% são pacientes que a gente investiga e não encontra nada. É o que nós chamamos de infertilidade sem causa aparente. A infertilidade é muito frequente, dependendo das estatísticas de países, e até mesmo em cada país tem serviços que têm estatísticas diferentes, mas em torno de 8,6% dos casais em todo o mundo são inférteis. Desses 8,6%, podendo chegar até 12% em alguns países que não têm um bom acesso à saúde, países que têm o maior número de doenças sexualmente transmissíveis, pode chegar até 12%, mas em torno de 8,6% dos casais em todo o mundo são inférteis. A infertilidade só foi tida como uma entidade médica através de Hipócrates na antiga Grécia. 460 anos antes de Cristo, Hipócrates mostrou que a infertilidade era uma entidade nosológica e que deveria ser tratada por médicos, e não um castigo divino, como várias religiões pensavam que era. Agora, estendendo a pergunta para o doutor João Guilherme. Doutor João Guilherme, em relação a exames, são muitos os exames hoje utilizados para a identificação da infertilidade? Sim, Aldo. Mas agradecendo da minha parte a Diagson a sua pergunta. A propedêutica é ampla, a gente tem que avaliar a infertilidade, ela é compartimental. Então tem que ver o fator masculino, o fator ovariano, o fator tubário, uterino e cervical. Para cada compartimento tem exames específicos. Então tem um perfil hormonal, tem que ser solicitado para avaliar o ovário, a função ovariana, se a mulher está realmente ovulando. Tem a função tubária, se ela está pévia ou com aderências. Então tem um exame padrão ouro, que é a esterossalpingografia. O ultrassom transvaginal é o exame inicial para avaliar o útero e a cavidade uterina, o endométrio, para verificar se existem miomas, pólipos, talvez septos, malformações uterinas. O fator cervical é questionável, hoje está se caindo por terra. E o fator masculino, basicamente, o exame inicial é o espermograma. Existem outros exames mais elaborados, como ultrassom de bolsa escrotal, o índice de fragmentação espermática, mas isso daí não é propedêutica inicial. Isso aí, a infertilidade é uma coisa que a gente requer 1, 2, 3 consultas para a gente chegar àquele laudo final e aquele diagnóstico da causa.
e a gente vai subindo, elevando o nível dos exames. O senhor falava em endométrio. A endometriose realmente é um problema muito sério, doutor João? Aí a pergunta para os dois, doutor João Guilherme e doutor João Vinagre também. Posso responder? Sim. Então, a endometriose está presente em 10% da população feminina. Nos casos de mulheres inférteis, isso sobe para 40%. Mulheres inférteis e com queixas específicas de endometriose vai para cerca de 60%. E o ultrassom convencional não identifica endometriose. É a necessidade de um ultrassom mais elaborado. Um ultrassom transvaginal com preparo intestinal para mapeamento de endometriose, que tem grande poder de sensibilidade e especificidade para ver lesões do intestino. Chega a ter uma evidência de 99% de especificidade para lesões do intestino, que pode contribuir muito para a infertilidade. E tem a ressonância, também com preparo intestinal, tem um protocolo para endometriose, com gel na vagina, gás no reto. Antes disso, a paciente faz um preparo intestinal, chega em jejum, e ela tem grande poder para variação do compartimento lateral da pelve. Então, os dois exames, eles não se competem, eles se complementam. Completam. Ah, ok. Agora, a histerosalpingografia, que foi citada, é importantíssima. Infelizmente, esses casais nos chegam com muita dor, muito sofrimento psicológico, e nós temos que fazer uma boa acolhida. A histerosalpingografia é um exame bastante desconfortável e nós temos a sorte da Diagson ter uma equipe também de anestesistas que podem fazer a sedação dessas pacientes. As dosagens hormonais, como o João Guilherme falou, são também fundamentais. Às vezes se solicita alguns outros exames, como cariótipo, em algumas situações específicas, a laparoscopia e a histeroscopia. Exatamente sobre a histeroscopia, quando é que ela é utilizada? Eu vou passar a pergunta para João Guilherme, que ele faz mais a parte de endoscopia ginecológica. Então ele é que... E as laparoscopias? A endoscopia ginecológica é um braço da ginecologia da minimamente invasiva. É uma residência à parte. E ela contribui com esses exames de imagens, como a histeroscopia e a laparoscopia, que é uma cirurgia. Então a histeroscopia hoje, ela não tem um papel, não serve para todos os casais. A gente não pode pesar muito a mão na solicitação de exame, sabe, Aldo? Senão, muitas pacientes têm convênio, outras não. Então isso termina espoliando o casal, fazendo exames que não vão acrescentar muito. A histeroscopia, isso é controverso. Existe, na minha visão, como especialista, ela não tem papel para todos os pacientes, especialmente naquelas que o ultrassom gerou alguma dúvida, na presença de um pólipo, uma sinéquia, uma malformação uterina. Mas existem aqueles casos que a paciente não tem nada, não tem nenhum sintoma. Se der sintoma, mais uma vez, justifica o exame, por exemplo, uma dismenorreia, justifica. Mas em alguns casos, quando tem abortos de repetição, e pacientes também com falha de implantação na fertilização in vitro, que é uma técnica de reprodução assistida de alta complexidade, que justificam sistematicamente a histeroscopia. Se trata de um exame, que é uma ótica muito fininha, de 3 a 4 milímetros, que entra pela vagina. O meio de distensão é um soro fisiológico, pode ser também gás, o CO2, que distende essa parede da vagina, entra pelo colo do útero, ou seja, não há cicatriz, a gente está usando um orifício natural. Muitas vezes a gente destrói algumas travezinhas do colo do útero, que pode ser o fator cervical. Eu tenho vários casos de pacientes que engravidaram depois de uma histeroscopia, quase que um milagre, e a gente pode avaliar essa cavidade. E se identificarmos lesões, por exemplo, um pólipo, a gente pode remover logo no primeiro momento ou marcar uma cirurgia, uma histeroscopia cirúrgica. O ideal é usar um recurso que chama BTOC, tem uma tesourinha, faz a biópsia, remove. É o conceito que a gente chama de see and treat, ver e tratar. Tentar resolver tudo no primeiro momento. E isso melhora muito. Se a gente identificar um pólipo, por exemplo, é sabido, consenso, que isso aumenta cerca de 50% dos resultados de gestação após a remoção do pólipo. As biópsias podem investigar endometrite, precisar células MK, que a gente já está levando o nível da investigação.
É o painel imunistoquímico. Depende do padrão de imunidade que existe nesse endométrio, ele pode ser receptor ou não. Esses exames aí causam certas traumas assim, às mulheres, não? Não, são exames feitos sob sedação. A laparoscopia é com anestesia geral e não trazem nenhum efeito colateral para essas mulheres. Geralmente elas se saem bem, com menos de 24 horas já estão de alta. As de laparoscopia. A esteroscopia é um exame que se realiza, a paciente melhorou, passou a sedação, ela está recebendo alta. O senhor fala em laparoscopia, perdão. Esse exame tem uma importância para as mulheres inférteis, né? Eu gostaria que o senhor falasse exatamente sobre isso. A laparoscopia é um exame indicado principalmente nas pacientes cuja esterossalpingografia mostrou alterações de tubas, mostrou também alterações de malformações, presença de miomas, presença de endometriose. Então, a laparoscopia ela vai ter um acesso com menos agressividade para a paciente. E, além do diagnóstico, a terapêutica durante o exame. Gostaria de falar agora, doutor João Guilherme, sobre policistos. Policistos é uma coisa natural na mulher, não? A gente poderia dizer que é natural? Não, não é muito natural. Os ovários policísticos, eles são a endocrinopatia, ou seja, a doença endócrina mais frequente das mulheres. É porque a gente ouve muito falar sobre isso. Policista, um útero policístico, outro policístico e tal. E parece ser até uma coisa muito recorrente. É a doença recorrente. Mais frequente das endocrinopatias das mulheres. O fator ovariano na infertilidade corresponde a 40% das causas. E desses fatores ovarianos, 80% é ovários policísticos. Ovários policísticos, infelizmente, nós não sabemos a causa. Mas o diagnóstico é feito pela irregularidade menstrual. Essas mulheres geralmente têm um padrão que elas passam alguns meses em amenorreia, ou seja, sem menstruar, e quando chega a menstruação, elas apresentam um aumento de fluxo e aumento de dias, porque essas mulheres, por não ovularem, elas fazem uma hiperplasia endometrial. Então, elas têm esse sangramento a mais. Então, além dessa irregularidade menstrual, elas têm também uma síndrome, um aspecto hiperandrogênico, ou seja, elas têm aumento de hormônios masculinos, que reflete com um aumento de pelos em áreas não próprias para as mulheres, que nós chamamos de hirsutismos, queda de cabelo, acne, espinha, aumento de peso. E essas mulheres, além disso, nos seus ovários, pela ultrassonografia, mostra a presença de múltiplos cistos. Essa entidade nosológica também apresenta uma resistência aumentada à insulina e obesidade. Então, é uma síndrome bastante ampla, tem tratamento. E o tratamento? Isso. Exatamente. Vamos chegar no tratamento. O tratamento para quem quer engravidar é o uso de algumas medicações que induzem a ovulação. Essas medicações... Eles não têm que ser retirados então, doutor? Não, não se retira mais ovários. Cirurgia? Não. Antigamente se fazia uma cirurgia, eu ainda quando era residente, eu ainda cheguei a fazer, chamava cirurgia de Thaler, que a gente tirava um pedaço em cunha dos ovários. Hoje, os laparoscopistas fazem uma ação em cima desse ovário chamada drilling, que são umas perfurações com um aumento de eletricidade nesses ovários. Era o que nós fazíamos cirurgicamente. Hoje se faz em algumas situações, não é toda mulher que tem que fazer o drilling ovariano. Mas o tratamento, a princípio, é um tratamento com indutores de ovulação. São indutores de ovulação simples,
qualquer médico, não precisa ser especialista, qualquer ginecologista aprende a fazer uso dessas drogas. Essas drogas levam uma ovulação dessas mulheres em até 80%. Mas apesar delas ovularem, só 35% que engravida, porque essa medicação ela age de uma forma diferente no colo do útero, não levando uma boa produção de muco. O muco cervical ajuda a espermomigração para o espermatozoide subir da vagina, do colo, o útero, chegar nas trompas e haver a fertilização. Então essa droga dificulta a produção de muco e também não promove uma má proliferação do endométrio. O endométrio é a área onde o embrião vai se fixar, onde vai nidar. Então essa droga leva uma pouca proliferação. Essa mulher pode ovular, pode fecundar, mas não há uma fixação no endométrio. Então essa droga é muito boa, muito bem utilizada, mas o índice de gestação é de 35% e aumenta para 8% casos de gestação múltipla. Doutor João Guilherme, enquanto o doutor João Vinagre fala sobre percentual, um útero policístico, um percentual dele que interfere na gravidez? Bastante. A porcentagem, eu não vou saber números exatos. Sim. Não, mas é um percentual muito elevado. 80%, olha, é muito elevado, 80% de causas ovarianas é ovários policísticos. E a causa ovariana é 40%. Se a mulher não ovula, não vai engravidar. Sim. Uma solução para essa atrofia do endométrio causada pelo clomifeno é usar um inibidor de aromatase, por exemplo, que é o letrozol. Que vem ser exatamente São isso. outras drogas. Tem o letrozol e existem as gonadotrofinas, que são drogas também mais caras, subcutâneas, intramusculares. Existem os provocadores de ovulação, que fazem um trigger. A gente pode programar o coito também, né? Orientar essa mulher com controle de ovulação. A gente tem grandes parceiros na Diagson fazendo esse controle de ovulação para a gente. Que é através de ultrassonografias seriadas. A mulher vai várias vezes fazer ultrassonografia para ver o desenvolvimento daqueles folículos. Folículo é um cistozinho que dentro tem o óvulo. Então, a ultrassonografia seriada ou monitorização, nós vamos ver o desenvolvimento desses folículos e ver a resposta tanto com o citrato clomifene, como eu citei, como as gonadotrofinas que João Guilherme citou, e existem outras formas também de estimular a ovulação dessas pacientes portadoras de ovários policísticos. E complementando a sua resposta, doutor João Guilherme, com relação a esses tratamentos. Então, existe algo muito importante a ser lembrado. Não é só droga que contempla o melhor resultado da fertilidade conjugal. Ovário policístico é mudança de estilo de vida. Então, esses pacientes têm síndrome metabólica. O primeiro passo é mudar essa inflamação que está no corpo dela, perdendo peso. Isso é claro na literatura que perder 10% da massa corporal dessa paciente é suficiente para um retorno de uma ovulação espontânea. O diagnóstico de infertilidade é o casal ter vida sexual regular por 12 meses, com relações frequentes, 3 vezes por semana, sem método contraceptivo, se for abaixo de 35 anos. Se for acima de 35, a gente espera 6 meses. Caso não tenha uma gravidez espontânea, a gente já está autorizado a induzir ovulação com drogas, né? Induzir metformina para reduzir a resistência à insulina, que também é um fraco indutor de ovulação. Mas o principal é que essa paciente ela também contribua, e o principal papel dela é a perda de peso. O peso é inimigo do ovário. Como colocou o doutor Não adianta João Vinagre passar também anticoncepcional para essa paciente. O anticoncepcional está mascarando a doença. Está melhorando os sintomas da pele, do cabelo, da acne, do exortismo, está regulando o ciclo, está protegendo o endométrio. Mas para aquela que quer engravidar, não adianta fazer anticoncepcional antes para depois induzir. Eu vou melhorar os cistinhos. Você está mascarando, você está enganando a doença. Não é assim.
Dieta e atividade física são Fundamentais, olha. E eu vou só fazer um acréscimo na fala do meu pai sobre a laparoscopia, que ela tem um papel muito importante nos casos de infertilidade, mas ela também, assim como a estereoscopia, não é para todos os casais. Tem indicações precisas. Como foi falado, 10% dos casos são iscas, infertilidade sem causa aparente. No passado se fazia muita laparoscopia, no passado eu digo na década de 90, para os casos iscas, onde você investigava tudo e não achava causa. Então fazia uma laparoscopia para ver o que tinha, muitas vezes encontrava endometriose. Muitas vezes não, de 40% a 50%. Nesses casos não tem endometriose, nos casos iscas. Tem as trombofilias que às vezes não foram achadas. Mas a gente tem que reservar a laparoscopia, que é uma cirurgia. A gente tem que saber respeitar o procedimento. Apesar de ser minimamente invasivo, a gente tem que estar com a indicação precisa. Então, a estereossalpingografia muitas vezes acusa aderência pélvica, obstrução tubária. E apesar disso, o método ele tem uma limitação do próprio intrínseco à técnica. Então, a laparoscopia vai confirmar se realmente existe aquela obstrução tubária, aquela aderência. 50% dos casos de aderência e obstrução tubária são infecções prévias, por clamídia e gonococo. Então, faz parte do rastreio. Tem obstrução tubária, tem que pedir IgG e IgM para clamídia. Pode pedir o PCR cervical para clamídia. São exames um pouco difíceis de achar em João Pessoa, mas eu tenho esse hábito de solicitar. A tese de mestrado dele foi exatamente sobre clamídias. Certo. Outras causas de aderências tubárias, endometriose. Então, o ideal é a gente não achar endometriose na cirurgia. A gente não se permite mais esse luxo. A gente tem que começar a cirurgia com a pelve dessa paciente mapeada. Então, o ultrassom com preparo intestinal para mapeamento de endometriose não é universal para todas. Mas se a paciente tem queixa de dismenorreia, os 5 Ds da endometriose, dismenorreia, que é de cólica menstrual, dor para ter relação, dor para evacuar, ou dor para urinar, dor pélvica crônica, dificuldade para engravidar, se ela tiver um desses 5 Ds, tem que pedir ultrassom com preparo, ou ressonância, somando uma estereossalpingografia alterada. Então a gente já começa a cirurgia preparado com endometriose, que não é cirurgia pequena. Então a gente tem que saber, às vezes tem que ter escolher a equipe, quem vai estar do meu lado. Pequena que o senhor diz é o tempo? E a gravidade também A cirurgia não é pequena. É uma cirurgia muito ampla. Complexa. São ressecções amplas em lugares nobres. A endometriose ela tem uma predileção, a gente chama um tropismo para nervo, para ureter, para intestino. São lugares nobres. O ureter é um canalzinho que vai do rim até a bexiga. A gente tem que proteger o máximo esse ureter, proteger os nervos esplânicos, hipogástricos. Então a gente tem que começar a cirurgia preparado. Então vai fazer uma laparoscopia, não pode ser à toa. Já tem que ir sabendo o que vai fazer. O ideal é não ter achados na cirurgia. Com certeza. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, doutor João Vinagre, doutor João Guilherme, eu gostaria de falar sobre os miomas uterinos. Eles também interferem na fertilidade, né? Interfere. Mas eu vou deixar para João Guilherme falar também, porque ele tem... Antigamente, nós ginecologistas operávamos a céu aberto, chamava laparotomia. Hoje, então, eu já fiz muitas cirurgias. Muitas laparotomias. Muitas laparotomias. Hoje, com o advento da cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia, nós fazemos o acesso a esses miomas de uma forma menos agressiva, como eu fazia antigamente. Se existe a laparoscopia, é preferível que essas mulheres se submetam a um procedimento minimamente invasivo em relação a uma laparotomia, como eu já realizei muitas miomectomias. O senhor pode complementar, doutor João Guilherme? Então, o diagnóstico do mioma é através do ultrassom. Quando a gente pensa numa cirurgia conservadora, não retirar o útero, só retirar os miomas, e se forem muitos, é interessante fazer uma ressonância da pelve, se possível com o protocolo de endometriose, para a gente, mais uma vez, chegar preparado para a cirurgia. A laparoscopia não é futuro, a laparoscopia é presente. E a gente tem que oferecer o que é melhor para os pacientes, que é as técnicas minimamente invasivas. Em breve deve chegar a cirurgia robótica no estado, e aí a gente vai estar preparado para oferecer a esses pacientes o melhor possível, inclusive o robô.
a cirurgia robô assistida. Muito bem, então o mioma, como fator exclusivo de infertilidade, um fator independente, ele contribui muito pouco para a infertilidade, ele responde apenas por 1 a 2%. Você investiga tudo, se você só achou mioma, pronto, você diz que aquele casal é infértil por causa do mioma, você remove aquele mioma. Mas você vê que é 1 a 2% só, porque é um tumor muito benigno. Depois dos 30 anos, 40% das mulheres vão ter mioma. Então, você vai acusar que é o mioma para todas elas que é a causa da infertilidade? Não. Então, o mioma ele contribui na infertilidade quando ele abaula a cavidade uterina, a parte interna do útero, que chama endométrio. Então, se o mioma ele é submucoso, ele altera os receptores ROXA1, ROXA2, assim como pólipos endometriais, e merecem ser removidos, qualquer que seja o tamanho. Mioma submucoso é aquele que cresce para dentro da cavidade uterina. Ok. Existem outros tipos de mioma, o intramural, que cresce na parede do útero, e o subseroso, que cresce para fora da parede uterina. O mioma submucoso é o que nos provoca mais casos de infertilidade. Os intramurais que abalam a cavidade também merecem ser removidos. E existem pacientes que sangram muito e são refratários ao tratamento clínico, também merecem cirurgia. E pacientes que têm tumorações de 4 a 5 centímetros, mesmo assintomáticas, e têm desejo reprodutivo, o ideal é que faça cirurgia previamente a essa mulher engravidar. Por quê? Por causa de que esse mioma ele pode crescer durante a gravidez, ele pode causar abortamento de repetição, e por um efeito de massa, ele pode competir com espaço com esse feto no útero, causar um parto prematuro, uma amniorrex prematura. São desfechos ruins na gravidez que podem ser evitados removendo previamente a gestação. Muito bem, eu conversei com 2 grandes profissionais, 2 grandes ginecologistas, Dr. João Vinagre e Dr. João Guilherme. Falamos sobre infertilidade dessa vez. Numa outra oportunidade, vamos falar sobre um outro assunto tão importante quanto este, especialmente para você. Até uma próxima oportunidade. Diagson, excelência e tradição no diagnóstico por imagem.